Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e para o vídeo de hoje eu preparei um tema que eu acho ali que as mãezinhas vão conseguir me entender. E eu trouxe esse vídeo para a gente pensar juntas, refletir, entrar num processo ali muito nosso como mães, que é o quê? Maternidade real. Vamos falar sobre isso? Sério, a gente precisa, né? Mas antes, já comecem se inscrevendo, comentem aqui no vídeo, tá? Pra gente conseguir interagir, conversar, participar. Ai, vamos falar sobre isso. O que é maternidade real? Vou falar, obviamente, do meu ponto de vista e da minha experiência como mãezinha, né? Tenho um bebê de 2 anos. E aí eu vou trazer aqui os meus pensares, é uma mistura aí de um bate-papo, olhares ali psicológicos, né? Com base de ser uma psicóloga também e ser mãezinha. Então, acho que esses vídeos, assim, eles contribuem porque aí eu consigo de fato falar também a minha experiência, mas também trazer em momentos oportunos para vocês ali dicas, estratégias, como que a gente pode fazer em algumas questões, mais com o olhar da psicologia, né? Como que é a maternidade, né? Para mim tem sido uma loucura boa, porque acaba sendo muita demanda. Realmente a gente precisa ali como mãe, como mulher até, né? A gente precisa se entender, ter algumas percepções mais diferentes. Isso porque começa a passar tanta coisa na nossa cabeça, né? Por exemplo, poxa, como que a gente vai educar o nosso filho? Quais vão ser as. Não sei se vocês pensam isso, eu acho que sim. O que que a gente vai passar ali de base para a criança, de princípios? O que que a gente vai pensar e talvez conversar com o parceiro, com as pessoas que vivem na nossa casa, se você é mãe solo, mas pensar junto ali de tipo assim, como que vai ser construído a base para essa criança, ou seja, esse ambiente familiar, essa casa. Quais serão as regras que terá na casa? O que que essa criança vai poder e não vai poder fazer? Exemplos. Eu com meu bebê e meu esposo, né, a gente tomou algumas decisões ali, já no momento da gestação, de coisas que a gente não deixaria, né, assim, pelo nosso entendimento, coisas que a gente gostaria que o nosso bebê não fizesse até os 2 anos de idade. Então, por exemplo, ter contato com tela, alimentação, ser bem certinha e regrada, não comer doce, por exemplo, a gente sempre, os dois, né, tentar estar presentes ali em momentos importantes para o nosso filho, por exemplo, quando tá doente, quando ele ganhou uma nova habilidade, em alguns momentos ali, né, mais especiais, por exemplo, andar, falar as primeiras palavras, que um dos dois, caso os dois não conseguissem, mas que um dos dois pudesse estar presente ali pensando nesse suporte emocional. Então foram coisas que a gente alinhou ali na gestação e tudo. Sobre a gente também fez alinhamentos referente aos nossos familiares, como que a gente ia gerenciar quando acontecessem pitacos. A gente sabe que na maternidade é o que mais acontece, né? Então a gente elaborou ali algumas coisas, algumas estratégias de como que a gente iria fazer para quando isso acontecesse a gente tivesse minimamente mais preparado, né? Até a gente, que também a gente não ficasse perdido, porque a gente somos pais de primeira viagem. Então, todas essas coisas a gente conversou antes, pensamos antes, e isso eu acho que ajudou, assim, deu mais clareza quando a gente de fato foi viver o momento da maternidade, né? Muito mais para mim até, porque a gente como mãe, como mulher, a gente já tem tantas outras coisas para pensar, para elaborar, é comprar coisa para criança, idas ao médico, organizações e tudo, que eu acho que se eu não tivesse pensado e estruturado essas coisas na gestação, provavelmente eu só teria ido em modo automático quando essas coisas realmente acontecessem. Então é por isso que eu tô falando que eu acho que foi bem importante a gente ter alinhado essas coisas antes, né? E aí, essa é a maternidade real, né? De que, tipo, mas ao mesmo tempo a gente foi também muita coisa deixando acontecer pra gente entender um timing de como que seria isso também para nós como pais, né? Então tinha coisas que às vezes vinha de pitaco de informações que a gente nem respondia nem nada, porque a gente não sabia o que falar, porque era a nossa primeira experiência como pais e tudo, né? E aí, enfim, assim,
E aí, por exemplo, agora o bebê já tá com 2 anos, é uma fase, assim, absurda de demanda de atenção que a gente precisa direcionar pra criança, né? Eu sou uma mãezinha que também trabalho fora, trabalho em casa, que vocês sabem que sempre, às vezes a gente trabalha mais em casa do que fora, né? Então, aí tem todas as organizações. E na cabeça da mãe, na nossa cabeça como mãe, é uma loucura, né? Porque a gente precisa equilibrar todos esses pratos. Então, tipo, preciso trabalhar fora. Aí eu geralmente eu separo os domingos pra gravar, que também é trabalho. E aí durante a semana tem o trabalho externo, o trabalho interno, que é com a casa, gerenciar, limpar, organizar, fazer comida e etc. E tem a criança, que é uma outra logística também. Então tem que fazer tudo isso, e aí tem que ter tempo, né? Eu que sou casada, preciso ter tempo com o esposo, todas essas coisas ali. Então, são várias camadas da maternidade e que, ao meu ver, isso se engloba na maternidade, porque depois que eu tive o bebê, eu precisei construir, desfazer, aliás, toda a rotina que eu tinha de antes dele para depois dele e construir a minha rotina, principalmente a minha, que é mais as nossas como mães, que acontece esse formato. Eu precisei fazer todos os meus outros planejamentos com base na rotina que eu queria estruturar com meu bebê, entendeu? Por exemplo, algumas coisas que eu determinei ali de que como eu faria, né? Por exemplo, eu escolhi não trabalhar até tarde, no período da tarde. Por quê? Porque eu gosto de estar presente para colocar ele para dormir. Tanto no cochilo, nos cochilos da tarde ali, que geralmente é em torno de 4 horas, e também para colocar ele para dormir à noite. Então fica sobre minha responsabilidade. Então, para isso, eu preciso organizar. Então, eu preciso trabalhar antes disso, externamente e na casa em si, entendeu? Então, esse é um dos exemplos. E aí, nós, como mães, a gente precisa pensar sobre isso. Eu vejo assim que o nosso papel como mãe, além das coisas físicas que a gente precisa executar, elaborar, fazer, colocar a mão na massa para que aconteça, para manter a criança viva e tudo mais, envolve também muito esse processo de, cara, a gente como mãe, a gente precisa se descobrir sendo mais estratégica, porque tudo que a gente vai fazer que tem a ver com uma criança, com o nosso filho, a gente precisa criar uma estratégia em cima daquilo, porque senão, não sei, mas é o que funciona pra mim, né? Pelo menos na minha cabeça é isso. Tipo, tem que ter uma estratégia para aquilo. Por exemplo, se eu vou marcar consulta para o meu filho, eu tenho que pensar sobre essa consulta, eu tenho que ver se vai fazer sentido. Às vezes se não vai cair num dia que eu tenho uma reunião importante externamente, ou se eu não preciso fazer uma outra coisa que seja importante também. Eu tenho que entender ali os horários, disponibilidade. Então, por exemplo, às vezes a da pediatra dele só vai ter num horário que, tipo assim, nossa, é só aquele horário e só naqueles dias ali que tem disponíveis, só que às vezes é momentos que eu preciso, tipo, fazer coisas do trabalho, eu tenho que escolher, entendeu? Ou eu gerencio, coisa que é geralmente o que acontece, né? Prioriza a criança. Gerencio as coisas do trabalho em outro momento, mas para que eu consiga fazer esse momento aqui de manhã. E aí fica um papel mais nossos, assim, nós como mães, né? Esse papel mais estrategista de pensar sobre essas coisas. Pelo menos aqui em casa é o funcionamento que acaba ocorrendo. E aí, nossa, o que também acontece em tantas outras situações de a gente ter que criar essas estratégias e é com base nessas estratégias, que geralmente é muito condicionada ao fluxo para a criança, de que vai ser melhor para o desenvolvimento até da casa em si. Então, por exemplo, meu bebê ele ainda não vai para a escola, mas eu já fico imaginando já de que quando ele for, aí eu vou ter que talvez remodelar os meus horários de trabalho, pensando para que seja no momento que ele estiver na escola. Porque aí eu coloco o outro momento que ele chegou da escola, né, sendo meio período, para ficar com ele para fazer as coisas da casa. Então, tipo, olha que loucura isso, a gente tem que pensar em todas essas etapas.
A gente tem que pensar em todas essas etapas para que a gente consiga criar essa estrutura ali, né? E essa é a maternidade real. É a gente ter que elaborar esses pratinhos, pensar, às vezes trocar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rotina, tipo assim, as coisas, eu prefiro as coisas certinhas, organizadas, estruturadas. E com uma criança não acontece, né? Precisei me adaptar, aprender a ser mais flexível em várias áreas da minha vida, inclusive com o meu trabalho, que antes de eu ser mãe, minha prioridade era o meu trabalho, né? Então eu literalmente eu tipo só trabalhava, eu vivia para o trabalho. Depois do bebê eu precisei adaptar isso, porque não dá, né? Eu preciso também ter tempo com a criança. E para isso eu precisei me com uma flexibilidade muito grande ali. É sobre isso que eu queria falar com vocês, compartilhar um pouquinho desses meus momentos, dessa minha experiência como mãezinha, né? Mas também para ouvir aí de vocês como que é por aí. Vocês também se sentem, tipo, depois de mães mais estrategistas? Porque eu acho que, tipo, pra mim eu tô me descobrindo uma super estrategista. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!